Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje a gente começa a galgar um negócio muito bom, muito divertido, muito prazeroso, que você vai gostar de estudar, que é falando de internet. Agora esse eu sei. Esse eu sei, professor. Internet eu me respondo, eu me garanto, eu se garanto. Pode o cara fala, eu se garanto. O cara que fala eu se garanto é complicado. Eu se garanto nesse negócio aí, professor. Esse tópico é o tópico mais fácil de você errar a questão, porque você é autoconfiante. Quando você tem autoconfiança demais é ruim. Tudo em excesso é veneno. Você já ouviu essa máxima? Mas vamos lá, vamos por partes, igual nosso amigo Jack o Estripador. Vamos falar de internet. Vamos aqui falar de internet. Show de bola, show de peteca. Tá tranquilo, tá favorável, tá de buena. Vamos lá, professor. Vamos falar de internet. Vamos aqui falar acerca de internet. Quando nós falamos de internet e a gente vai buscar a definição de internet, você vai encontrar na internet a definição de internet que vai dizer assim, ó, é uma rede. Você vai encontrar lá, ó, é uma rede mundial de computadores. Professor, e é de fé e fato uma rede mundial de computadores? Não, filho. Mas para tua banquinha é. E nós vamos levar que é. Por que não é uma rede só, professor? Porque não é somente uma. Não é somente uma rede. São algumas, milhões, milhares, várias redes. Então são redes. A outra definição também válida e mais correta. São redes. Essas redes, elas são o que, professor? Essas redes, elas são distintas. Essas redes, elas são independentes. Essas redes, elas são autônomas. Autônomas. Elas estão, essas redes, interconectadas. Essas redes distintas, independentes e autônomas, elas estão interconectadas. Redes distintas, independentes e autônomas interconectadas. Então, internet, rede mundial de computadores, são redes distintas, independentes e autônomas interconectadas. Beleza, professor. Vamos lá, seguindo. Outro ponto importantíssimo, outro pontozão importantíssimo acerca da internet. A internet, ela é uma rede pública. Internet é uma rede pública, porém, entretanto, contudo, todavia, ela não é uma rede, o que, professor? Gratuita. Como assim? What? Ela é uma rede pública? É uma rede pública, porém ela não é gratuita. Por quê? Porque eu necessito de um provedor. Eu necessito de um provedor. O que é um provedor, Túlio? O que é um provedor? Provedor é uma empresa que vai fornecer o serviço. É uma empresa que vai montar toda uma infraestrutura. É uma empresa que vai permitir com que você acesse a internet. Então você faz o quê? Você paga a essa empresa. Você paga uma quantia a essa empresa. Então a internet é uma rede pública, porém ela não é gratuita. Beleza, vamos lá. Seguindo. A internet, ela vai utilizar da comutação de pacotes. Eu quero só que você decore isso aqui. Não queira nem saber o que é neste momento. Mas guarde só isso. Existem duas comutações que são cobradas, que podem ser cobradas. A comutação por circuitos e a comutação por pacotes. E a internet utiliza a comutação por pacotes.
E a telefonia é a comutação por circuitos. Ponto, é o que tu precisa saber. Beleza, Túlio, vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo lá. O que a gente tem aqui ainda dentro deste rol? É que para que exista uma comunicação, eu preciso de um protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras a fim de fazer alguma coisa. O protocolo faz com que os computadores possam conversar na mesma língua, se entenderem. Se eu disser assim, pô, que hora é? Tu olha aqui, preto. Aí eu digo assim, qual a cor da tua blusa? Aí tu, 3 horas. Não teve comunicação. Então eu preciso de um protocolo padrão para exercer essa comunicação. E este protocolo padrão é chamado de protocolo TCP/IP. Esse é o protocolo padrão, é o protocolo TCP/IP. Esse protocolo TCP/IP, bebezinha, ele vai ser dividido em 5 camadinhas. Professor, mas professor, eu vim explicando de 4. Tem de 4 e tem de 5. Você prefere como? Professor, de 4 fica estranho, exatamente. Então é preferível, sem brincadeiras à parte, que a gente entenda com 5 camadas, que é mais comum e de praxe ser cobrado, tá? E a gente vai ter aí, vamos trabalhar com as 5 camadas. Você vai lembrar do tal do atref. Você vai lembrar do tal do atref. 5 camadinhas bonitinhas para você, meu querido, tal do atref. Olha a coisa mais linda da vida. 5 camadinhas. Nós vamos aqui desmembrar com todas as forças essas camadas. Camadazinha aqui, ó, camada de aplicação. Tzinho, a camada de transporte. O Rzinho, a camada de rede. O E, a camada de enlace. F, camada física. Beleza? Aí estão as camadas do modelo TCP/IP. Alternativo ao modelo TCP/IP, pessoalzinho meu querido, você vai ter o modelo de referência OSI, tá? Alternativo ao IP, o TCP/IP, você vai ter o OSI. Esse OSI vai ter 7 camadas, ó. Você vai lembrar de AAS-TREF. Você vai lembrar de AAS-TREF. Como assim, professor? São 7 camadas. Mnemônico. Mnemônico é uma regra de memória. Mnemônicozinho, regra de memória que você tem as 7 camadas. Esse aqui é o modelo de referência OSI. Ele veio antes do TCP/IP, beleza? 7 camadas, trabalha-se no modelo OSI. A camadazinha, o primeiro A aqui, ó, é a aplicação. Logo, eu vou ter a aplicação nos 2 modelos. Eu tenho aqui, ó, a apresentação. Tenho aqui também, ó, a apresentação. Eu tenho aqui, ó, sessão. Então, o que que acontece aqui, professor? O que que acontece aqui, ó? No modelo TCP/IP, eu pego essas 3 camadas aqui, ó, e transformo, otimizo essas 3 em apenas uma. Eu pego essas 3 camadas, a camada de aplicação, pego a camada de apresentação e pego a camada de sessão e faço uma fusão e ela vira somente a camada de aplicação. Que coisa mais linda da vida. Tá aqui, ó, camadazinha de aplicação. Aí as outras são todas iguais, que nem diz o outro, ó. O Tzinho, camada de transporte. O R, camada de rede. O E, camada de enlace. O F, camada física. O Fzinho, camada física. Beleza, professor. Aqui falamos do protocolo padrão. Sigamos. Eu tenho que a internet, ela vai trabalhar com 3
níveis de navegação. A internet vai trabalhar com 3 níveis de navegação. Quais são esses 3 níveis de navegação? Anote. Você vai ter a navegação superficial, ou seja, a ideia de surface web. Que é isso, Túlio? Surface web é uma navegação superficial. Vou já explicar, tá? Eu vou ter a Deep Web, eu tenho aqui, ó, a Deep Web, ao passo que eu tenho dentro da Deep Web a Dark Web. Eu desmembro para ficar mais fácil ter o entendimento. Eu faço aí a divisão para ficar mais fácil de você entender. Vamos aqui, filho, ó. O que acontece? Quando eu falo em uma navegação superficial, é a navegação que eu utilizo, é a navegação que você utiliza, é uma navegação rasa. Poucas coisas são retornadas, não são retornadas coisas aprofundadas. Ou seja, quando eu vou puxar bem para cá para a gente ganhar espaço, para a gente preencher bem o quadro, para falar de navegação aqui, ó. Vamos falar de navegação superficial, ó. Quando eu utilizo-me da navegação superficial, somente alguns resultados, ó. Falei em navegação superficial, apenas alguns resultados serão retornados. Por exemplo, professor, por exemplo, imagina que você colocou assim, ó, drogas. Você colocou ali drogas. Quando você dá um Google no drogas, ele não vai, por exemplo, te retornar um ponto de onde vende drogas. Ele não vai te retornar uma biqueira, uma bocada. Ele vai te retornar possivelmente o quê? Uma apreensão de drogas. Alguma coisa relacionada à educação antidrogas. Então ele te dá um retorno muito raso, um retorno muito superficial de fato. Então isso aqui é a superfície da tua navegação, só a parte bonitinha da coisa. Existem estudos que falam, que apontam que apenas 5% do conteúdo que tem no mundo é superficial. Apenas 5% do conteúdo está na superfície. Apenas 5% do conteúdo é surface web. Então imagina o que tem escondido, o que tem camuflado. Para eu utilizar-me da navegação superficial, ou seja, essas páginas aqui, ó, da Surface Web, eu posso indexá-las, eu posso indexar, ou seja, carregar com browsers, com navegadores, com browsers comuns. Ou seja, eu não preciso de um browser específico para poder utilizar. Eu posso simplesmente aqui, ó, eu posso simplesmente colocar o Chrome, eu posso utilizar o Mozilla Firefox, eu posso utilizar o Internet Explorer, os navegadores comuns para poder carregar. Eu não preciso de uma autenticação para poder logar. Isso é uma navegação superficial. Daí eu vou ter aqui, ó, a Deep Web. Filho, aqui o negócio fica louco, meu irmão. O bagulho fica sério, meu irmão. Aqui fica sinistro aí. Os carioca que gostam de falar assim, né? Pô, moleque, aí é sinistro, não vai não. Ó, nessa navegação aqui da Deep Web, eu tenho um resultado. Eu vou ter aqui, ó, um resultado mais aprofundado. Nesse caso, ele já traz um retorno mais aprofundado.
eu preciso de login e senha para poder utilizar. Outro ponto importante, ó, outro ponto super importante sobre a tal da Deep Web. Eu não consigo indexar com browsers comuns. Eu tenho de ter um browser específico. Eu tenho de ter um browser específico. Você vai lembrar do Tor. É o Tor Browser. Esse é o browser que você precisa para acessar a tal da Deep Web, o Tor Browser, beleza? É este carinha aqui, o tal do Tor Browser, que é o cara que você vai utilizar para poder carregar. Outro ponto importante sobre a Deep Web, tá? Vamos botar aqui também a Dark Web. Vou botar bem aqui abaixo a Dark Web. A Dark Web é a rede obscura, tá? A Dark Web é a tal da rede obscura. Rede obscura. Aqui dentro da Dark Web, tudo que se aplica a Deep Web aplica a Dark Web, tá? Só que dentro da Dark Web vai circular tudo que não presta. Tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição infantil, tráfico de órgãos, hackers assassinos, tudo vai estar aqui dentro. Tudo vai estar aqui dentro da Dark Web, beleza? Então, outro ponto importante e relevante da gente falar dessas duas mocinhas aqui, da Dark Web e da Deep Web, é em se tratando da extensão de domínio. O que seria essa extensão de domínio, Túlio? Vamos lá. Dentro da superficial, na navegação superficial, eu vou ter as extensões de domínio .com para sites comerciais, .edu para sites educacionais, .org para os sites governamentais, .gov, na verdade, para os sites governamentais, .net para servidores de arquivo, enfim, aí vai. Dentro da Deep Web, a extensão de domínio é .onion. A extensão de domínio é .onion. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente desmembrou, fatiou, passou. Boa 06. Aqui a gente desmembrou bonitinho a superficial, a Deep Web e a Dark Web. Vamos dar aquele revisão maroto, aquele momento do printão. Aquele momento que você faz o quê? Que você segue o professor na rede social, @TúlioQueiroz10, bonitinho, e você dá aquele printão maroto no quadro e marca a gente lá no nosso... A gente vai lá e marca a gente no nosso Instagram, beleza? Então vamos lá, internet, rede mundial de computadores, são redes distintas, independentes e autônomas, interconectadas. É uma rede pública, porém não é gratuita, haja vista que eu tenho o provedor. Eu utilizo da comutação de pacotes e não da comutação por circuitos. Eu tenho um protocolo padrão para exercer a comunicação, que é o protocolo TCP/IP, que vai ter 5 camadas. Eu lembro de ATREF, o A de aplicação, T de transporte, R de rede, E de enlace, F física. Eu te pergunto agora... Qual é a primeira camada do modelo TCP/IP? Responda pra mim que eu tô te ouvindo. Fala comigo. Fala comigo, bebê. Não, mano. Sei não. É não. Só não é aplicação, não? É não. É a camada física. Lembra que começar por baixo é sempre mais gostoso. Começar por baixo é sempre melhor. Por exemplo, a casa. Você começa a casa pelo alicerce, você não começa a casa pelo telhado. Beleza? E aqui, ó, modelo OSI, 7 camadas. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. Eu tenho 3 níveis de navegação: superficial, Surface Web, Deep Web e Dark Web. Superficial, apenas alguns resultados são retornados. Eu consigo carregar as páginas com os browsers comuns, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e aí vai. A Deep Web e Dark Web eu preciso de um browser específico, Tor Browser. A Dark Web é uma rede obscura. Quando eu falo de extensão de domínio na superficial, eu vou ter .com, .edu, .gov, .org, .net. Aqui na Deep Web a extensão de domínio é
Beleza? Vamos lá, seguindo. Cada dispositivo conectado à rede, vamos aqui utilizar a internet como parâmetro, vamos aqui utilizar a internet como exemplo. Cada dispositivo que esteja conectado à rede, cada dispositivo que esteja ligado à rede, presta atenção, vamos fazer um negócio mais bonito aqui. Cada dispositivo que estiver ligado à rede, e quando eu falo em dispositivo, esse dispositivo ele pode ser um notebook, beleza? Esse dispositivo ele pode ser um notebook, esse dispositivo ele pode ser um desktop, tranquilo? Esse dispositivo aqui, ó, imagina um desktopzinho bonitinho, tá tranquilo, tem que desenhar para vocês aqui entender tudo. Pode ser um desktopzinho, um mouse do desktop, certo? Ele pode ser um tablet do concurseiro Nutella. Então, cada dispositivo, eu não posso dizer cada computador apenas, somente computadores, somente servidores. Então, monta esse esquema aí, esse mapa mental vai de graça, vai de brinde do professor, ó. Além de aula, a gente monta o mapa mental para você aqui agora, ó. Cada dispositivo conectado à rede, ele vai ser chamado de quê, Túlio? Esses dispositivos conectados à rede, ele vai ser chamado de hospedeiro. Anote desse jeito, cada dispositivo conectado à rede vai ser chamado de hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser chamado de host. Vamos lá de novo. Cada dispositivo conectado à rede vai ser chamado de hospedeiro. Esse hospedeiro vai ser chamado de host. Beleza. Esse hospedeiro, bebezinha, esse hospedeiro, ele vai receber um identificador. Esse hospedeiro, ele vai receber um identificador único. Identificador único. Identificador único. Esse identificador único, ele é chamado de quê, ó? Esse identificador único, ele vai ser chamado de IP. Esse identificador único vai ser chamado de IP. IP significa Internet Protocol. IP significa Internet Protocol. Beleza? Esse identificador único vai ser chamado de IP, Internet Protocol. Esse Internet Protocol, esse IP, ele vai ter duas versões, ó. Esse IP, ele vai trabalhar com duas versões. Quais são as versões, tio Túlio? Quais são as versões, tio Túlio? Ó, eu vou trabalhar com duas versões. Olha que bonitinho, ó. IP na versão 4, IP na versão 4 e IP na versão 6, ó. IPv4 e IPv6. Poxa vida, como está lindo, professor. O que pode vir a cair na tua prova? O tamanho desses dois carinhas aí, ó. Quais são o tamanho, professor, desses dois carinhas, ó? Qual é o tamanho de cada um deles, ó? O IPv4, ele é formado, o tamanho dele é 32 bits. O IPv6 é 128 bits. Então aí começa a primeira diferença entre estes, ó. Aí começa a primeira diferença entre eles. O IPv4 ele tem 32 bits de tamanho, o IPv6 tem 128 bits de tamanho. Como é que isso aí vai ser dividido, Túlio? Como que isso vai ser dividido? Preste bastante atenção aqui, ó.
o IPv6, o IPv6 e o IPv4, ó. O IPv4 ele vai ser dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 partes eu vou dividir o meu IPv4. Cada partezinha dessa eu vou chamar de octeto. Cada partezinha dessa eu vou chamar de octeto. Beleza? Então eu vou ter que cada partezinha dessa é chamada de octeto porque tem 8 bits, ó. Cada partezinha dessa eu vou ter 8 bits. Então, cada negocinho desse aqui, professor, ele pode ir de quanto a quanto? Ele pode ir de 0 até 255. Cada um desses vai poder ir de 0 até 255. Cada um deles vai poder ir de 0 até 255. O IPv4, ele na sua composição, ó, ele é exclusivamente numérico. Ele é exclusivamente numérico. O que eu estou dizendo aqui, ó? Não tem letras. Na composição do IPv4 não tem letras. Então, se tu pegou um item de questão que tem lá a letra e está dizendo que é IPv4, tá errado e muito errado essa questão. Beleza, vamos seguindo aqui, professor. E o IPv6? São quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 128 bits. São 128 bits. Vamos dividir o negócio, só para a gente ver o negócio, ó. 128 dividido por 8. Só para a gente ver um negócio aqui. Quanto negocinho desse? Quantos octetos vai ter? Quantos bits vai ter em cada um desses carinhas aqui? Vamos ver. Vou pegar aqui, ó. 12 para 8 vai dar o quê? Só vai dar 1, né? Vai dar 1. É, professor? É. 1 vezes 8. 8 para 12, 4. Aí você pega o 8 e baixa para cá. 48 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8 vai dar 48, professor. Então, nesse caso, você vai ter cada partezinha dessa vai ser 16. Olha, 16, 16, 16, 16, 16, 16 e 16. Então, qual é o maior? Óbvio que é o IPv6. Tranquilo? O IPv6, cada octetozinho desse, ele vai poder ir de 0 até o que, professor? Até F. Então significa dizer que o IPv6 ele também comporta letras. Por quê, professor? Ele tem na sua composição em hexadecimal. Então, além dos números, ele vai conseguir colocar algumas letras. Ele vai colocar aqui, ó, a letrinha A, ele vai colocar a letrinha B, C, D, E e F. Ele vai englobar na sua composição, além dos números, essas letrinhas aqui, ó. A, B, C, D e F. Tranquilo? Show de bola! Vamos recapitular nosso mapa mental? Vamos recapitular. Cada dispositivo conectado com a internet vai ser chamado de hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser chamado de host. Cada host vai receber o identificador único, ou seja, eu não posso ter o mesmo endereço IP em 2 computadores. Eu não posso ter o mesmo endereço IP em 2 computadores. É como o CPF, seu cadastro de pessoa física. Não pode ter um mesmo número de CPF para 2 pessoas. Não pode. É único. É algo que é único. Então, ó, exemplo aqui, identificador único com nome IP. IP significa Internet Protocol. Esse IPzinho aqui, ó, esse identificador único, ele vai ter 2 versões. O IP versão 4 e o IP versão 6. O IP versão 4 ele tem 32 bits. O IP versão 6 ele vai ter 128 bits.
O IPv6 ele tem 8 grupos. O IPv6 ele vai ter 8. É bom guardar essa informação, tá? Já vi questão assim. 8 grupos. Aqui o IPv4 tem 4 grupos. Eu já vi. Quando você anota uma informação, seu cérebro guarda ela. Guarda ela com a maior facilidade. Então o IPv6 tem 8 grupos. Na composição do IPv4, cada partezinha dessa pode ir de 0 até 255. Cada partezinha dessa tem 8 bits. O IPv4 ele é exclusivamente numérico. O IPv6 ele tem 8 grupos de 16 bits. A sua composição é hexadecimal. Ele comporta aí algumas letras. Cada partezinha dessa pode ir de 0 a F. Aquele momento do printão aí, aquele printão maroto, bonitinho aí, filho. Vamos pra cima. Brasil, não desiste, não desanima, não deixa a peteca cair, tá? Não deixa a peteca cair. Vamos pra frente, vou apagar esse lado de cá aqui pra gente dar seguimento. Vou apagar esse lado de cá pra nós darmos prosseguimento. Vamos lá, galerinha do bem, ó. Preste atenção. Vamos que vamos, que vamos. Que hoje é o dia de curtir com os passa. Presta atenção, filho. Em relação à arquitetura. Em relação à arquitetura arquitetura da internet, professor. Nós vamos trabalhar com duas arquiteturas basicamente, tá? Nós vamos trabalhar com duas arquiteturas basicamente. Quais são, professor? Preste atenção. A primeira que nós vamos falar é a arquitetura CS. E a outra que nós vamos falar é a arquitetura P2P. Como é que funciona isso aí, professor? Vou trazer duas analogias aí daquele preço. Imagina aqui, quando eu falo em CS, você lembra automaticamente de quê? Counter-Strike, professor. Não. Cliente servidor. Essa aqui é a arquitetura padrão da internet. O modelo cliente-servidor, tá? Esse aqui é o modelo padrão da internet, o modelo cliente-servidor. Professor, como é que funciona isso aí? Imagine, filho, tá, calma. Palma, palma, não priemos cânico, como diria o excelentíssimo Chapolin ou Colorado. Não contavam com minha astúcia. No modelo cliente-servidor, imagina o seguinte. Imagina um computadorzinho aqui, ó. Beleza? Imagina o computadorzinho aqui. Imagina outro computadorzinho bem aqui, ó. Imagina um outro computadorzinho bem aqui. Legal. Certo? De boa? E aqui tu tens um servidor. Aqui tu tem um servidor. Imagina que esse computadorzinho, ele é o computadorzinho A e esse aqui é o computadorzinho B. E o A quer enviar uma mensagem a B. O A quer enviar uma mensagem a B. Certo? Só que não tem como ele fazer isso desta maneira. Ele não tem uma linha direta com o B no modelo cliente-servidor. A informação ela vai ter de passar pelo servidor e o servidor recebe essa mensagem e a encaminha para o destino. O destino quer responder, o destino B quer responder, ele pega, envia para o servidor recebe e envia para A. É assim a comunicação que eu tenho. É desta maneira a comunicação que eu tenho no modelo cliente-servidor. É como o namoro de antigamente. Como era o namoro de antigamente? Era você aqui, o pai aqui e a menina, que é a moça, ao lado. Professor, só alcançou essa época? Não. Eu alcancei uma época um pouco depois. Namoro de cadeirinha, que era o quê? A mãe ou o pai mandava a irmã mais nova ou o irmão mais novo para poder ficar o quê? De olho. Porque irmão é cabueta. Lá no Ceará tem o cabueta. Caboeta mesmo, é cabueta, não é cagueta não, cabueta a gente chamava. É o X9 aqui.
Aí o que você fazia para subornar a criança? Comprava babalu. R$1 de babalu. Dava 10 babalu. 10 centavos era dinheiro. Tanto que você pedia, pai, me dá 10. 10 centavos. Daí comprava 10 babalu e ficava subornando. Não podia dar tudo de uma vez, não. Dava um, vai dar uma voltinha. É esse o modelo cliente e servidor. A informação, ela tem de passar pelo servidor. Então perceba o seguinte, ó. A partir do momento que eu tenho uma informação e ela vai ser alocada, a informação, se ela está aqui, ó, ela é uma informação pessoal. Beleza? Quando a informação está no computador, ela é uma informação pessoal. A partir do momento que ela vai para o servidor, ela deixa de ser pessoal e ela passa a ser corporativa. A partir do momento que ela sai do computador, ou seja, a partir do momento que ela é alocada no servidor, ela passa a ser corporativa. Sendo assim, eu tenho uma maior segurança. Sendo assim, eu vou ter uma maior segurança. Esse é o modelo cliente-servidor. Professor, e como é o modelo peer-to-peer? Peer-to-peer é o modelo ponto a ponto. Ponto a ponto. Par a par. Como é que escreve peer-to-peer, professor? Peer-to-peer. Par a par, ponto a ponto, nó a nó. Enfim, tem várias nomenclaturas aí. O peer-to-peer é o de hoje, o namoro de hoje. O namoro de hoje. Não tem mais pai, não tem mais irmã que pastor, não tem mais ninguém. É liberalismo total. É, professor, dedo no negócio e gritaria. Uhul! Tem cama nessa noite. Tem cama nessa noite. É, o peer-to-peer. É o que? Esse professor tem um pico de juízo. Vamos lá. Imagina aqui o computadorzinho, bonitinho, cheirosinho, charmosinho. Imagina aqui outro computadorzinho, bonitinho, cheirosinho, charmosinho. O A e o B. O A quer enviar a informação para o B, ele envia. O B quer enviar a informação para o A, ele envia. Sem ninguém intervir. Sem ninguém intervir. Então esse computadorzinho aqui, ó, o A, ora ele vai ser cliente, ora ele vai ser servidor. Ou seja, ora ele vai estar requisitando alguma informação e ora ele vai estar fornecendo aquela informação. Já o B, ora vai ser cliente, ora vai ser servidor. Ou seja, ora ele vai estar solicitando uma informação, ora ele vai estar fornecendo essa mesma informação ou outra informação. Tranquilo? Fixou? Boa? Guardou no coração? O que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar para a gente começar a falar das camadas do modelo TCP/IP. Eu vou começar a falar contigo das camadas do modelo TCP/IP. Filho, vai ficar bom esse negócio, hein, professor? Tá bom pra caramba. Vamos lá, passar aquele tração da aprovação. Aquele traço da aprovação marota. Vamos que vamos que vamos, que hoje é o dia de curtir com os parça. Vamos lá, filho. Qual é o carinha que nós vamos falar aqui agora? Protocolo. Protocolo. Qual é o protocolo padrão? TCP/IP. Lembra lá que eu já te falei, protocolo é um conjunto de regras a fim de se fazer alguma coisa. Protocolo é um conjunto de regras a fim de se realizar alguma tarefa, a fim de se realizar alguma função. Nesse caso, exercer a comunicação entre máquinas. Nesse caso, fazer com que os computadores conversem. Nesse caso, trazendo a communication, que tu vai ter a tal da atref. Atref, agora eu escrevi compassadamente de propósito. Professor, deixa, na época da escola, deixa quantas linhas? Vai fazendo aí, filho, vai fazendo as camadas. Vamos lá, já assim olhar para o caderno, para ver se tu já fixou a primeira vez, ó. Eu vou te perguntar e tu vai me responder. Se tu não responder, tu vai reprovar por uma questão de informática. Praga de professor de informática pega.
Qual é a primeira camada? Camada física, professor. Repita comigo. Camada física. É a primeira camada física. Segunda camada, professor. Camada de enlace. Camada de enlace. R vai ser a camada de rede. Tzinho, camada de transporte. O A, que é, professor? O A, camada de aplicação. Professor, se o senhor pudesse elencar a mais importante destas camadas, se o senhor pudesse elencar para mim qual é a mais importante dessas camadas, qual o senhor falaria sem dúvida, sem titubear? Camada de aplicação. Tranquilo? Show? Mas nós vamos passar aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala da camada física, dentro desta camada física eu vou ter a figura do modem. Dentro desta camada física eu vou ter a figura do modem. O modem, aquele carinha lá, o modem. O modulador. Esse modem, ele tem a função de quê, professor? Esse modemzinho bonitinho. Esse modem, ele tem a função de modular, de converter o sinal de telefonia em internet ou modular outros tipos de sinais. E aqui, ó, a gente vai ter alguns tipos de modems, ó. Para começar, a gente tinha ali, ó, a ideia do fax modem. Ou ainda modem dial-up. Dial-up. Só o que era esse modem dial-up? Presta atenção que eu vou mostrar para você. Eu não vou falar, eu vou só mostrar e você vai saber do que eu tô te falando. Ó, vou te mostrar e você vai sentir só o drama, os mais antigos. Esse era o som de uma internet discando. Os mais novos nunca saberão o que é isso. Tentar assistir um vídeo do YouTube com 50 KB. Era 50k de internet, meu irmão. Tu tem noção do que é isso? Esse era o fax modem, tá? Qual era a especificidade desse fax modem, desse modem dial-up, professor? Eu tinha a necessidade de se ter um telefone, havia essa obrigatoriedade e havia-se uma dependência. O que é isso, professor? No modelo fax modem, ou eu casava ou eu comprava uma jumenta. Como assim, professor? Ou eu usava a internet ou eu usava o telefone. Não dava para usar os dois ao mesmo tempo. Não dava para usar os dois ao mesmo tempo. Ou eu usava o telefone ou eu usava a internet. Vovó gostava muito de ligar, vovó. Minha saudosa avó, que Deus a tenha. Gostava muito de ligar, cara. Ficava o dia todo amossegado no telefone. Levava cadeira de balanço. E eu doido para acessar o Orkut. Como é que acessa? O tempo passou e eu sofri calado. Aí veio-se o avanço aqui. Eu tenho aqui o modem chamado de modem DSL. Olha que legal, professor. DSL. Esse modem ele já realizava conexões em banda larga. Os mais antigos vão lembrar a Oi Velox. Professor, eu ostentei usando a Oi Velox. No modelo DSL eu tinha também a necessidade de se ter um telefone. Tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, não havia uma dependência. Ou seja, eu podia usar a internet e eu podia usar o telefone de forma independente, sem nenhum problema. Beleza, professor. O tempo passou e eu sofri calado. Vem aqui o outro tipo, o modem ADSL. Esse A, pessoal, vem de assimétrico. O que é esse ADSL? Esse ADSL, ele é um tipo de DSL. Ele é um tipo de DSL. Show de bola. Ele é um tipo de DSL. E o detalhe interessante é que ele veio para ser um divisor de águas. Para mudar essa taxa aqui, ó.
ele veio para mudar isso aqui, presta atenção. Nós vamos ter, você vai entender, download e upload. Hoje, você tem uma taxa para cada um desses serviços, para baixar arquivos e para subir arquivos. Antes não se tinha, ou seja, era uma velocidade só. A mesma velocidade que você usava para baixar, você usava para subir. Depois do da ADSL, eu tenho ali uma divergência, eu tenho algo assimétrico. Uma taxa é para download e outra taxa é para upload. E aqui eu tenho o último carinha, penúltimo, tem mais dois, né? O Cable Modem, que é uma empresa que vai passar o cabo da sua sede até a sua casa, fibra ótica geralmente. E eu tenho o modem 3G, 4G, agora 5G, né? Que é aquele lá que usa GSM, tecnologia telefônica, aqueles mais antigos. Lembra quem teve modem em casa? Modem. Você lembra da época do modem? Você plugava um modem no computador e ficava se achando? Pois é, professor, eu sou dessa época. Legal, legal demais. Te respeito, te considero. Na camada de enlace você vai encontrar o protocolo Ethernet. Esse é um protocolo Ethernet. Ou seja, dentro da camada de enlace você vai trabalhar com os meios de conexão. Meios de conexão. É nessa camada de enlace que eu vou o quê? Eu vou interconectar. Nessa camada de enlace eu vou interconectar. Basicamente aqui que você vai encontrar a definição, eu vou interconectar, eu vou enlaçar as redes independentes, sem que estas percam a sua independência. Então é nesta camadazinha aqui, é nessa camada de enlace que eu vou interconectar, que eu vou usar o protocolo Ethernet para definir os meios de conexão, beleza? Eu vou interconectar, eu vou enlaçar redes independentes. E aí quando você for estudar redes comigo, eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de modems, vou falar do switch que vai estar aqui, vou falar do roteador que vai estar na camada de rede, beleza? Hub, switch e roteador, beleza? Pra gente entender de uma vez por todas isso aqui. Vamos subir, camadazinha de rede, sempre é bom começar por baixo, professor. Dentro desta camada de rede você vai ter o tal do protocolo IP. Dentro desta camada de rede, você vai ter o protocolo IP. Você já estudou comigo hoje o protocolo IP? Não já? Você viu aquele IP aí? Nessa camada aqui, eu apelidei essa camada carinhosamente de camada Correios. Correios. Professor, por que camada Correios? Porque os Correios, eles recebem os pedidos, mas não entregam. Oi! Mamá! Que cadeiro! Ó, como assim, professor? Eles recebem os pacotes, mas não entregam. Então, não é função da camada de rede entregar. Não é função da camada de rede realizar o transporte. Quem faz o transporte? Camada de cima. Então qual é a funcionalidade, professor, da camada de rede? Qual é a função do IP? Qual é a função dele, professor? Determinar. Ele vai ele determina a origem. Ele determina a origem e o destino dos pacotes. Como assim, professor? Ele determina de onde esses pacotes eles estão saindo, ou seja, do remetente, e para onde eles estão indo, ou seja, o destinatário. Ele determina de onde ele está indo, de onde ele está saindo, para onde ele vai. Então, nesse carinha aqui, nós temos o tal do roteador. O roteador trabalha aqui. O roteador trabalha aqui. Professor, e o que é um pacote? O que é um pacote? Eu vou apagar esses dois aqui de cima, tá? Para eu explicar o que é pacote. Já vista que a gente não vai falar desses dois aqui nessa aula. Vai ficar para o próximo bloco.
Próximo bloco é muito bacana, a gente vai falar bastante desses dois carinhas aqui. Professor, mas o que é um pacote? O que é um pacote, professor? Pelo amor de Deus. Simplesmente, eu não tenho, vou explicar depois eu anoto. Galerinha do bem, eu não tenho como enviar uma informação. Imagina aí que eu vou enviar um filme. Eu não tenho como enviar esse filme de uma vez. Eu não tenho como enviar esse filme todo de uma vez. Então pego e fragmento esse filme em várias partes, em vários pedaços e vou enviar. Não tem como colocar tudo de uma vez, não é verdade? Você vai colocando aos pouquinhos. Você vai introduzindo aos pouquinhos. É basicamente isso. Não tem como enviar as coisas tudo de uma vez, professor. Vai enviando devagarzinho, dividindo por partes. E essas partes, esses pedaços, esses fragmentos são chamados de pacotes. Então, todos os dados que trafegam, anote, todos os dados que trafegam, todos os dados que trafegam são fragmentados em partes. Beleza? Essas partes são chamadas de pacotes, ou datagramas, datagramas. Legal? Massa demais? Anote isso aí no seu caderninho. Todos os pacotes que trafegam na rede são fragmentados em partes. Essas partes, elas são chamadas de pacotes ou de datagramas. Então, na camadazinha de rede, eu vou determinar, ou seja, determina-se a origem e o destino dos pacotes. De onde eles estão saindo, para onde eles vão. Faz isso com o protocolo IP. Lembra que a camada Correios é a camada que não entrega, por isso que eu chamo de Correios. Faltou aqui a gente falar do protocolo da camada, faltou a gente falar da camada de transporte e a camada de aplicação. Eu vou levar uma aula só para falar de camada de aplicação. Então na aula que vem a gente vai falar isso sobre a camada de transporte, camada de aplicação, todos os protocolos que lá estão, os mais importantes e mais cobrados. Vou falar dentro da camada de transporte do modelo TCP e UDP. Um é orientado à conexão, o outro não, você vai entender o que é isso. Vou falar na camada de aplicação os principais serviços, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, FTP, Telnet, SSH, SNMP, DNS. Então a gente vai falar de muitos protocolos da camada de aplicação. Tranquilo? Com isso, a gente passa a régua e fecha a conta por esse bloco. Eu espero do fundo de minha alma que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira aqui. Missão dada é missão cumprida. Cuida que tá medinha. Tamo junto, bando de instalação errada. Até o próximo bloco. Valeu!